petista burra e safada! Ana foi humilhada na frente de 40 pessoas por causa do seu voto. Ela não respondeu, não chorou, não pediu demissão. Continuou trabalhando no mesmo lugar, limpando o mesmo corredor, servindo o mesmo chefe, por mais 5 anos. Todo mundo achou que ela tinha engolido. Ninguém imaginou o que estava por vir. Ana entrou na empresa quando Rodrigo tinha 34 anos e ela tinha 26. Chegou indicada pela vizinha, sem experiência, sem referência, sem nada além da disposição de trabalhar. O salário era pouco, o trabalho era pesado, mas Ana nunca reclamou, porque em casa tinha marido desempregado, 2 filhos pequenos e uma conta de luz atrasada. Com o tempo, virou a faxineira de confiança. Sabia onde cada coisa ficava, sabia o café que cada diretor preferia, sabia os nomes dos filhos de todo mundo, e todo mundo sabia o nome dela. Rodrigo era o tipo de homem que confundia sucesso com superioridade. Tinha construído a empresa do zero e nunca deixou ninguém esquecer disso. Nas reuniões, humilhava gerentes. Nas festas, expunha funcionários. No dia a dia, tratava prestador de serviço como se fosse mobília. Ana via tudo, em silêncio. Até a noite da festa de fim de ano de 2019. O salão estava cheio, tinha bebida, tinha música, tinha discurso de final de ano. Ana estava no canto, recolhendo copos usados, fazendo o que sempre fez, sendo invisível. Rodrigo atravessou o salão na direção dela. Todo mundo viu. Ele parou a 1 metro de distância, copo na mão, gravata afrouxada, voz alta o suficiente para todo mundo ouvir. Perguntou em quem ela tinha votado. O salão abaixou o volume sozinho. Ana respondeu com a verdade, simples, direta, sem tremor na voz. Rodrigo deu uma risada curta, virou para o lado e falou para a sala inteira. Tá explicado. Agora vocês sabem por que o Brasil não vai para frente. É gente como essa, que a gente ajuda, dá emprego, dá salário, que vota para destruir tudo que a gente construiu. Ninguém falou nada. Um diretor desviou o olhar. Uma secretária olhou para o chão. Um estagiário fingiu mexer no celular. Ana estava com um copo sujo na mão direita e um pano de prato na esquerda. Ela olhou para Rodrigo, olhou para a sala e voltou a recolher os copos. Rodrigo voltou para os amigos rindo. A festa continuou e Ana terminou o turno, apagou as luzes do salão e foi para casa de ônibus, igual todos os outros dias. O que ninguém sabia é que ela nunca mais esqueceu cada rosto que desviou o olhar naquela noite. Cada um deles. Nos 5 anos seguintes, Ana acordou cedo, pegou o mesmo ônibus, limpou o mesmo corredor. Rodrigo continuou mandando, continuando humilhando, continuando rindo. E quem estava de fora achava que a história tinha acabado ali, que Ana tinha engolido, seguido em frente e Rodrigo tinha ganho. Mas tem uma coisa que homens como Rodrigo nunca aprendem. O silêncio de certas pessoas não é fraqueza, é paciência. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Porque o que aconteceu depois mudou a vida de todo mundo naquela sala. E começou de onde ninguém esperava. Felipe era o filho único de Rodrigo. Tinha crescido vendo o pai mandar, o pai gritar, o pai expor pessoas. E durante muito tempo achou que era assim que o mundo funcionava. Mas Felipe tinha 28 anos, tinha estudado fora, tinha visto outras formas de viver. E voltou diferente. Voltou com vergonha de coisas que o pai fazia e nem percebia. Voltou com perguntas que o pai não sabia responder. Rodrigo colocou o filho na empresa como diretor financeiro. Queria passar o negócio para ele. Queria que Felipe fosse a continuação de tudo que tinha construído. O que Rodrigo não sabia é que Felipe tinha chegado com vontade de mudar tudo que estava errado. E a primeira coisa que ele fez quando entrou foi conversar com os funcionários, um por um. Queria entender a empresa por dentro, não pelos números, mas pelas pessoas. Foi numa dessas conversas que ele conheceu Ana de verdade. Ana não falou da humilhação logo. Não era do tipo que usava a dor como moeda de troca, mas Felipe era diferente do pai.
Ouvia de verdade, olhava nos olhos, não tinha pressa. E com o tempo, numa tarde comum de terça-feira, enquanto Ana dobrava panos no depósito, a história saiu. Sem drama, sem choro. Só os fatos, a festa, o salão cheio, o copo na mão, os rostos que desviaram o olhar. Felipe ouviu tudo em silêncio. Quando Ana terminou, ele só perguntou: "Quanto tempo você tem de empresa?" 22 anos, ela respondeu. Ele anotou, fechou o caderno e foi embora sem falar mais nada. 3 semanas depois, Rodrigo convocou uma reunião geral. O mesmo salão da festa de 2019, as mesmas cadeiras, as mesmas pessoas, alguns diferentes, mas a maioria ainda lá. Ana estava no fundo, encostada na parede, com o carrinho do lado. Rodrigo entrou sorrindo, do jeito que entrava sempre, como se o mundo fosse uma plateia esperando por ele. Mas dessa vez, quem estava na frente da sala não era ele, era Felipe. Rodrigo parou no meio do salão, o sorriso ainda no rosto, mas os olhos já sem entender. Felipe olhou para o pai, olhou para a sala, e então olhou para o fundo do salão, direto para Ana, e deu um aceno de cabeça. Ana soltou o carrinho e deu um passo à frente. Felipe começou o discurso falando de números, resultados do ano, metas batidas, projeções para o próximo ciclo. A sala ouvia com a atenção de sempre. Aquela atenção de quem está presente no corpo, mas ausente na cabeça. Rodrigo estava na primeira fila, braços cruzados, ainda sem entender por que o filho estava conduzindo a reunião no lugar dele. Então, Felipe parou, fechou o caderno e mudou o tom. Disse que ia falar de algo que nenhuma planilha mostrava. Disse que empresas não eram feitas de metas, eram feitas de pessoas, e que algumas pessoas carregavam coisas dentro delas que nenhum salário pagava e nenhum bônus apagava. A sala ficou quieta de um jeito diferente. Felipe pediu para Ana se aproximar. Ana caminhou do fundo até a frente da sala com o mesmo passo de sempre, calmo, firme, sem pressa. Parou ao lado de Felipe. E pela primeira vez em 22 anos, estava de frente para a mesma sala que uma vez desviou o olhar. Felipe disse o nome dela em voz alta. Disse o tempo de empresa, disse tudo que ela representava. A dedicação, a lealdade, a dignidade com que trabalhou todos aqueles anos, mesmo quando não foi tratada com a mesma dignidade de volta. Não citou a festa, não citou a humilhação, não precisou. Todo mundo na sala sabia do que ele estava falando. E aí, Felipe anunciou que Ana seria a nova supervisora geral de Facilities, uma posição criada por ele com salário 3 vezes maior, equipe própria e sala com o nome dela na porta. A sala aplaudiu. Rodrigo não. Rodrigo ficou sentado, braços ainda cruzados, olhando para o filho com uma expressão que misturava raiva, surpresa e algo que ele nunca tinha sentido antes. Vergonha. Felipe olhou para o pai por um segundo, só um segundo, e voltou a falar com a sala. Ana encarou a sala inteira. Os mesmos rostos de 2019, alguns envelhecidos, alguns diferentes, mas os olhos eram os mesmos olhos que tinham desviado o olhar naquela noite de dezembro. Dessa vez, ninguém desviou. Ana não sorriu com arrogância, não fez discurso, não aproveitou o momento para cobrar nada de ninguém. Ela apenas agradeceu, com 2 palavras simples, e voltou para o seu lugar. Só que dessa vez, o lugar dela era na frente. Rodrigo saiu da reunião sem falar com o filho, ficou 3 dias sem aparecer na empresa. Quando voltou, era um homem diferente, mais quieto, mais fechado, como se algo tivesse quebrado por dentro. Felipe nunca cobrou uma explicação do pai. Não precisava. Algumas lições não precisam de conversa. Elas chegam pelo silêncio, pela cadeira vazia, pelo aplauso que não veio. Ana trabalhou mais 6 anos na empresa. Construiu uma equipe, formou pessoas, nunca tratou ninguém do jeito que tinha sido tratada. Quando se aposentou, a festa foi feita no mesmo salão de 2019. Felipe fez o discurso, e dessa vez, foi Rodrigo quem ficou no fundo da sala, assistindo.
em silêncio. Se essa história tocou você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deixa o like e se inscreve no canal. Toda semana uma história nova para lembrar que dignidade não tem prazo de validade e que a vida sempre apresenta a conta.